Rodada tá difícil pra escolher o time no Cartola, hein, Iso? E ainda tem a questão da valorização, hein? Tá precisando de uma ajuda, tá querendo uma mãozinha? Vem com a gente. Fala aí, pessoal, chegou o Dica Status da segunda rodada. A gente fez o da primeira, né? Teve até que um desempenho bacana. Mandamos bem, o Fluminense acabou complicando um pouquinho. Quebrou as pernas de todo mundo, né? Todo mundo, a maior parte dos jogadores negativou. Everaldo, Luciano. Antes de mais nada, Felipe Masmania do Footstats, ao lado de João Iso, mais uma pessoal, vez. Tudo bem? Vamos falar dessa segunda rodada aí. Na primeira rodada a gente falou bastante das características dos times, além dos jogadores. Se você não conferiu, você pode acessar o card aqui em cima, um vídeo que a gente gravou em 2 partes. Hoje com som um pouco melhor, né? Não tá o ideal ainda, né? Nosso equipamento de som deu um problema, a gente levou para assistência técnica. Se tudo der certo, no próximo vídeo a gente tá com áudio 100% de novo para vocês. E falando de segunda rodada, tem uma questão bem específica para essa rodada. Que é a da valorização, né, dos jogadores. É isso aí, vocês têm que focar em jogador que esteja valorizado para continuar pontuando bem, manter uma média boa aí para você, pro seu time. Jogadores que tenham ido bem na primeira rodada e tenham valorizado, a tendência é eles valorizarem ainda mais, mesmo que não pontuem tanto, né? Isso. Tem essa questão. Lógico que há opções boas que estejam desvalorizadas, mas o ideal é vocês focarem nisso aí para conseguir mais patrimônio, que é essencial nesse começo. Tem novidade no Dica Status 2, vocês pediram, a gente atendeu, foi uma recomendação de um dos nossos inscritos. A voz do povo é a voz de Deus, né? A voz do povo é a voz de Deus. No final do vídeo tem a seleção entre os 30 jogadores que a gente vai analisar aqui. A gente vai fazer uma seleção com os 11 que a gente considera mais apropriados. Além do técnico e do capitão, lógico. Do técnico e do capitão também. Então fiquem de olho que no final do vídeo vai estar essa relação. É isso, vamos falar dos jogadores agora. Se você quiser saber números mais específicos dos times na temporada, você pode baixar o aplicativo Footstats Premium aí também gratuito na sua loja de aplicativos, vai te dar uma ajuda bem bacana. Bora lá pro primeiro jogo. Vamos lá, primeiro jogo, um jogaço já, Inter e Flamengo no Beira-Rio, às 16 horas, né? Jogo de quarta às 16 em função do feriado. Feriado nacional. Primeiro jogador que a gente destaca, Nico Lopes. É bem caro, a gente sabe disso, mas é o melhor jogador do Inter na temporada. Ele é tão caro quanto a importância que ele tem pro Inter, né? Mandou bem nessa. Tem 9 participações diretas em gols, participações diretas sempre o gol somado à assistência, sempre cabe ressaltar para quem não tá tão ambientado. Marcou 6 gols, deu 3 assistências na temporada. Essas 3 foram num jogo só, né, Isa? Contra o Palestino na Libertadores, deu assistência a rodo. 3. Tá acontecendo, né? Hat-trick de assistência é novidade. Teve o Ricardo Bueno na semana passada, que a gente recomendou no Dica Status. Mandou muito bem, Imitou, né? Jogou demais. No único jogo, o Ricardo Bueno tinha acertado 3 assistências. E o Nico Lopes, fundamental, além de ser o artilheiro do Inter, o cara com mais participações diretas. Ele é o cara que mais finalizou e ele é o cara que deu mais assistência para finalização. Contribui muito na coletividade do Inter. Contribui demais no momento ofensivo, é o Nico Lopes lá que está resolvendo a maior parte dos problemas. E 3,5 finalizações por jogo, uma marca alta, né? São totais, né? Totais, mas aí sejam elas certas ou erradas, vai estar pontuando cada vez mais. Vai ganhar ponto. Segundo jogador, esse aqui estreando no Brasileiro de 2019, né? O Vitor Cuesta não jogou na primeira rodada, o Inter poupou muita gente. Baita zagueiro, fez um baita 2018. Baita 2018 boa. E são exatamente os números de 2018 que a gente recupera para vocês aqui. 71 desarmes certos no Brasileirão 2018, muita foi o primeiro entre todos os zagueiros que a gente coleta por aqui. A gente ainda não falou nesse vídeo, falou no outro, mas só para destacar para vocês... Todos esses números aqui são baseados na nossa coleta e no índice Footstats, que não é o mesmo do Cartola, bem semelhante, acaba dando um resultado final bem parecido, mas tem algumas diferenciações que a gente já pontuou no primeiro vídeo. Sim. Seguindo no Vitor Cuesta, 24 interceptações certas, uma média de 0,7 por jogo, pode parecer baixa, mas é muito difícil você chegar em pelo menos uma por jogo. Sim. Interceptação a gente tem um critério bem forte para ela, a régua é bem lá no alto mesmo. Mas a questão do Vitor Cuesta, é importante ressaltar que ele tem essa leitura boa da jogada, que algumas vezes a antecipação dele ler a jogada, do posicionamento bom dele em campo, acaba refletindo em roubada de bola no Cartola. Isso, vai gerar roubada de bola, vai gerar ponto para você no seu time também. É importante. E esse terceiro e último número dele aqui, 10 clean sheets, que são os jogos sem sofrer gol, né? 10 jogos na temporada, esse número aqui de 2019, não é de 2018. 10 jogos sem sofrer gol de 16, ou seja, em 62% dos jogos que o Vitor Cuesta jogou, o Inter não sofreu gol. Ajuda demais o Inter a ganhar esse saldo de gols que podem ser importantes demais contra o Flamengo.
A gente destaca um jogador do Flamengo também, Cuéllar, que mitou na primeira rodada, foi o cara com mais roubadas, estava nas dicas também, foi o cara com mais roubadas de bola na coleta do Cartola. Pra gente, ele deu 3 desarmes certos, interceptou também, foi o quarto volante com mais desarmes. Mas a marca que a gente destaca mais aqui é essa média dele de desarmes por temporada. Essa marca. Incrível, 3.3, ninguém desarma tanto quanto ele em média por jogo. E não erra passe, né, Matheus? Não erra passe, acertou 100% dos passes na primeira rodada. Você sabe quantos passes foram? Não sei, Isa. Foram 50 passes. Não 50 foi pouca passes coisa, não. Sem errar nenhum é coisa, hein? Coisa. Ele não costuma dar aquele passe tão incisivo, mas sempre está presente na construção de jogo do Flamengo desde o início. Vamos lá para o segundo jogo, Corinthians e Chapecoense. Primeiro 4 jogador. 4 da tarde também. 4 da tarde, o primeiro jogador, o Fagner, que a gente indicou na primeira rodada também. Se o Corinthians não tivesse sofrido gol, ele ia ter uma pontuação bem alta, né? Superior na casa dos 9. A 8. Acabou sofrendo gols, não pontuou tão bem assim. Esse jogo em casa, bem mais possível que não sofra gols, né? E que o Fagner desempenhe bem. Se o Cuéllar é o cara que mais desarma no Brasil no ano em média, o Fagner é no número geral. 64 absoluto, desarmes certos, no número absoluto ninguém desarmou tanto quanto ele. Na primeira rodada desarmou 3 vezes já, o segundo entre os laterais do Brasileirão. Segundo jogador que a gente destaca aqui, Júnior Sornosa, líder em assistências para gol no ano no Brasil, né, Isa? Fundamental no estilo de jogo do Corinthians, muito importante em cruzamento, a gente vai ver isso aqui. E ele é o cara que bate todas as bolas paradas do Corinthians, já deu assistência de tudo que é jeito, mas sempre cruzamento ou lançamento, né? Bate com muita qualidade na bola, aquela bola venenosa mesmo, tanto que ele já gerou 44 assistências para finalização no ano de 2019. Primeiro do Corinthians, o cara que mais cria chance, e tem essa marca de acerto muito forte nos cruzamentos, como o Iso falou. 32,5% de acerto. Parece essa marca baixo, alta. Mas não é. Pra quem tá mais ambientado com os números aí, com essas porcentagens, sabe que é bem alto, cruzamento acima de 25, normalmente já é uma boa média. Ele tá bem acima, 32% de acerto, bem alto. Outro jogador que tem sido muito decisivo pro Corinthians é o Cleison, que é o jogador de drible, o jogador que tem partido pra cima. Quarto do Brasil em dribles certos no ano, na nossa coleta. Everton, pro Dudu e pro Everaldo. É isso, Everton, Dudu e Everaldo tem mais dribles do que o Cleison, depois deles, mais ninguém. 5 participações diretas nos últimos 10 gols do Corinthians no ano, né, Isa? 2 gols e 3 assistências, ele tá sendo muito acionado, né? Ele parte pra cima, ele gera jogadas, assistência pra finalização, algumas vezes ele consegue também fazer. Fez um golaço contra o Bahia, né? Sim, golaço. Nem comemorou direito porque o resultado já estava praticamente consolidado. Vamos agora para o próximo jogo, CSA e Palmeiras. Sempre lembrando que o Palmeiras ainda não está no Cartola, né? Eu acho que ainda vai acabar entrando. Também acho, mas essa questão da transmissão desse jogo também ainda é uma dúvida. A gente não sabe nem se a gente vai conseguir coletar daqui, né? Bem lembrado, mas... Nesse jogo a gente destaca 2 jogadores, o Palmeiras que acabou não levando quase ninguém, a gente teve que mudar um pouco nossos planos aqui. Putz, nossa, teve Zé Rafael aí, teve Gustavo Gomes, mudamos tudo. Que tinham números interessantíssimos, né? Mais pra frente a gente vai trazer. Mas nesse jogo aqui a gente destaca um jogador de cada time. Pra começar no CSA, o Patrick Fabiano. Artilheiro do ano. Artilheiro no CSA. Jogador que mais participa em porcentagem dos gols da equipe, né? Ou seja, o time... É o jogador que o time mais depende 44, dele, 45% dos gols do CSA saíram dele, 9 gols e 4 assistências. Gols no ano e quando ele não está em campo faz menos ainda. Sim, 13 participações diretas em gols, é o 10º em todo o Brasil, é o primeiro em porcentagem de participação. E nos jogos que a gente tem coletado dele, na temporada, uma pontaria na finalização muito boa, 62,5%. São poucos jogos, são poucas finalizações, mas quando ele finalizou, ele foi bem. Se o CSA fizer gol, ele deve estar presente. Sim. É muito difícil fazer gol no Palmeiras no ano, né? O segundo time mais eficiente defensivamente. Mas com certeza ele é a principal esperança da equipe alagoana. Principal esperança. E quem a gente destaca do Palmeiras aqui é o Johan, que tem 1 gol e 2 assistências na temporada em 5 jogos. Mas aí se você corta esses jogos para minutagem em campo só, ele atua em 69 minutos, não foi titular em nenhum desses jogos. Em 69 minutos ele conseguiu participar diretamente de 3 gols. Caramba! Ou seja, a cada 23 minutos ele teve essa participação, ele foi fundamental para o Palmeiras. Jogador que se for titular e tiver 90 minutos em campo, você pode esperar alguma participação direta dele.
Seguindo agora para Cruzeiro e Ceará, o Cruzeiro que não estreou muito bem, perdeu para o Flamengo, jogo muito difícil também, Busca de recuperação, o Cruzeiro, né? Jogar contra o Flamengo no Maracanã sempre é muito complicado. E o Ceará que foi muito bem, para o duro, mas... Foi muito bem contra o CSA, que a gente destacou no último jogo, no último confronto. Do Cruzeiro, né? Favoritismo total do Cruzeiro. A gente começa indicando para vocês o Léo, que é o primeiro zagueiro da nossa coleta no ano no Índice Footstats. Antes que nos xinguem e falando, cadê o Dedé? O Dedé é mais caro do que o Léo, tá desvalorizado, o Léo não jogou e tem números mostrando a importância do Léo aqui, né, Masman? 141 pontos no Índice Footstats, como a gente já falou, o melhor entre todos os zagueiros. A gente vai mostrar para vocês quem é o segundo melhor ainda nesse vídeo. Somou 20 desarmes e interceptações somados em 19 jogos na temporada. Esses números certos, né? Números certos. E tem 13 clean sheets. A gente tinha visto a marca do Vitor Cuesta, que era bem alta, de 62% dos jogos sem sofrer gol. O Léo ainda é superior a isso, 68,4%, quase 70%. Não jogou na única derrota do time no ano, né? Não jogou na única derrota, ou seja, jogador que tá invicto ainda na temporada. É verdade. O Dedé não, mas ele... O Dedé ainda não tá, porque ele tava na derrota pro Flamengo. O Léo tá invicto. Mais um jogador que a gente destaca do Cruzeiro é o Rodriguinho, jogador de eficiência impressionante, já destacamos ele aqui diversas vezes. Precisa de pouca pontuação para valorizar, tá com preço bem acessível e... Tem 7 gols no ano já, marca um deles a cada 3,4 finalizações, que é uma marca muito forte. Tem um cara ao lado dele. Número de centroavante, né? Número de centroavante que a gente vai ver logo na sequência aqui. Acerta 52% das finalizações, jogador muito eficiente, pode fazer gol nessa partida. Mas tem um cara mais eficiente que ele, né? Mais eficiente, muito mais eficiente do que todos no Brasil nessa temporada. Que homem! É o Fred, 16 gols em 18 jogos, quase uma média de um gol por jogo. Faz um gol a cada 2,3 finalizações. Número baixíssimo. Indicamos surreal. O Fred na primeira rodada aqui, né? Não foi tão bem, mas ele deu assistência, né? Participou diretamente de gol. O que credencia o Fred chegar a 5 assistências para gol no ano, né? É o quinto entre os camisas 9. Os camisas 9, ele tá fazendo esse serviço de pivô muito bem feito também. Sim. Tá com a melhor média de assistências para gol dele na carreira inteira. Caramba, dele. Não sabia. Nunca teve nenhuma temporada que ele tivesse uma média tão alta assim. Tá sendo garçom também, então. Próximo jogo, Avaí e Grêmio. A gente destaca um jogador do Avaí que tem uma participação muito interessante também, jogador fundamental, que é o Daniel Amorim. Jogador já rodado, né? Não é jovem, mas está tendo um destaque muito bom nessa temporada, 31 anos já. 13 gols e 3 assistências na temporada, o primeiro do Avaí no ano, resultando em 16 participações diretas em gol e uma pontaria de 50%, metade dos chutes que ele dá tem acertado o alvo na nossa coleta no ano. São jogos de Catarinense e de Copa do Brasil, não são muitos, são um número baixo até de finalização, mas que a gente conseguiu coletar dele já conseguiu credenciá-lo como um cara que finaliza bem. Agora os destaques do Grêmio, que não foi bem na primeira rodada, perdeu do Santos em casa. Mas esse cara aqui foi bem, né? Esse cara foi bem, o Grêmio precisa recuperar o desempenho rápido já nesse Brasileiro num jogo fora de casa. Conta muito com Everton Cebolinha, o maior pontuador da equipe na temporada no Índice Footstats, já marcou 8 gols, um deles na primeira rodada, e é o cara que mais dribla certo no Brasil na temporada, 34 dribles certos, jogador que sempre vai pro 1 a 1, sofre muita falta também, né, em função disso. O maior driblador do ano. O outro jogador que a gente destaca é o André. Se o Fred é o quinto entre os camisas 9 em assistências para gol, o André é o primeiro, tá fazendo esse pivô muito bem feito, criando para os seus companheiros. Além disso, acerta 52% dos chutes no alvo. Acertou 3 na primeira rodada, né? Acertou 3 na primeira rodada contra o Santos. Acertou uma bicicleta na trave do Vanderlei, né? Seria um lindo gol. Sim, um número muito bom. Segundo atacante do brasileiro, ficou atrás do Diego Tardelli, né, em finalizações certas também. E o André só fez 2 gols no ano, mas quem sabe não deixa o dele agora. Quem sabe não pinta nesse jogo. Tá valorizado. Próximo confronto que a gente destaca aqui, o 6º confronto, Fortaleza e Atlético Paranaense. A gente começa no Castelão, a gente começa com Felipe Alves, que sofreu 4 gols do Palmeiras e ainda assim teve uma baita de uma pontuação, porque teve 5 defesas difíceis contra o Palmeiras. As bolas que acertaram o gol e não foram gol do Palmeiras foram defesas difíceis. Verdade, né? Dá o número 5 para 4, exato. Isso aí. Foi o cara que mais defesas difíceis na primeira rodada, acertou 64,3% Ele é bom com o pé, né? dos Desde lançamentos. a época de Audax, né? Foi formado naquela escola de Fernando Diniz, né? De Eu lembro dele dando um chapéu no Ricardo Oliveira, no Pacaembu, né? Campeonato Paulista.
Cara doido. Cara doido. 6 clean sheets no ano, mais da metade dos jogos do Fortaleza ele saiu sem ser vazado. Jogador interessante para você ter no seu time. E ele não podia ficar de fora, né? Bruno Guimarães. Bruno Guimarães não podia ficar de fora. Tava na nossa dica, status do primeiro rodada. A gente já vai dar um spoiler para vocês aqui, que a gente tá preparando uma análise bem bacana do Bruno Guimarães, de números dele desde a época do Audax também, né? Chegou a jogar com o Felipe Alves, não sei, o Felipe Alves jogou em 2016, o Guimarães jogou em 2017. 17 também jogou? Sim, acho que jogou. Então provavelmente foram companheiros de time. A gente vai destacar bem o Bruno Guimarães em um vídeo especial nos próximos dias. Mas ele é nada mais, nada menos do que o meia que tem maior média de participação direta em gol na temporada. Meia, volante, box to box, ele faz tudo, né? É o todo campista, todo campista, né? Como o nosso professor Tite gosta de falar também. Joga muito, primeira rodada já teve um destaque muito grande, deu 3 assistências para finalização, foi o primeiro entre todos os meio-campistas do Brasileirão. 3 lançamentos certos de 3 realizados. Cara que tem muita eficiência nos fundamentos, vários fundamentos muito apurados. Joga demais. Joga muita bola, vai ser craque. Já é, né? Já é craque, dá pra falar isso. Aqui no âmbito brasileiro, com certeza, um dos melhores. Mais um jogador que tá jogando muito, Marco Ruben. 1 gol exato por jogo, fez 1 gol por jogo. Eu, pessoalmente, me arrependi de não ter escalado o Marco Ruben. Escalei o Rony. Era aquela dúvida, né, Diego? De por valorização também, mas o Marco Ruben foi bem demais. 6 gols em 6 jogos para ele, 1 gol a cada 2,5 finalizações, quase tão eficiente quanto o Fred, né, que a gente viu na tela anterior. Com 53% de pontaria, Marco Ruben, que pode vazar o gol do Felipe Alves, que já mostrou que pode bem, mesmo sofrendo gols. Exatamente. Né? Próximo jogo, vamos lá para Vasco e Atlético Mineiro. Mais um jogador repeteco aqui da primeira rodada, Marrone, que a gente indicou, foi bem, valorizou e pode valorizar mais ainda. Aí. Jogador que tem uma importância muito grande no momento ofensivo. 8 participações diretas em gols, mas também no momento defensivo. 25 desarmes certos, o terceiro jogador do Vasco que mais desarmou na temporada. 3 assistências para finalização no Brasileirão, na primeira rodada do Brasileirão. Uma delas para gol, né? No gol solitário do Vasco contra o Atlético Paranaense. Fundamental nesse esquema do Vasco, ataca, defende. O Marrone é um jogador muito interessante. Pode ir muito bem nesse jogo contra o Atlético. Outro jogador que a gente destaca é o Raul Cáceres. A nossa indicação inicial era o Danilo Barcelos. Mas ele não pode jogar porque ele é do Atlético Mineiro, né? E foram descobrir isso hoje só, né? Ele tava provável no Cartola, certinho ali, mas aí não vai jogar. Vai jogar o Henrique. Mas o Raul Cáceres é um jogador que tem tido um desempenho bom também. A dupla de laterais da seleção do Carioca pelo índice Footstats foi a dupla do Vasco, Raul Cáceres e Danilo Barcelos. Jogador que tem 32 desarmes certos no ano pelo Vasco, o primeiro do time, o cara que mais desarmou, então é um cara que pode roubar bastante bola. 25 assistências para finalização, 3 delas para gol. Cara que já criou chances de gol também para os seus companheiros. Não é tão defensivo assim também, né? Mas... Não é tão defensivo, ele tem bastante desarme, foi o cara que mais desarmou do Vasco. Mas consegue contribuir ofensivamente. Dá bastante cruzamento rasteiro. O Vasco é um time que desarma muito pouco, né? Sim. Ele tem esse destaque, ele é um dos caras que mais desarma, mas o Vasco é um time que precisa melhorar essa marca de desarme na temporada. Cara que a gente destaca do Atlético Mineiro é o Ricardo Oliveira, porque a zaga do Vasco costuma sofrer gols. Sim. E o Ricardo Oliveira costuma marcar. 36 finalizações certas no ano, 13 delas viraram gols. Faz 1 gol a cada 2,7 finalizações certas. Não é aquela mesma marca do Fred, do Marco Ruben, que era nas finalizações totais, mas é um jogador que finaliza muito mais do que os outros dois. Vai ganhando ponto pra você. Vai ganhando ponto adoidado, a cada chute acertando ou errando vai somando ponto. O Ricardo Oliveira é um jogador que chuta muitas vezes. E consegue chutar de todas as maneiras, né? De coxa, de barriga, de cabeça. Esquerda, direita, cabeça, de qualquer jeito o Ricardo Oliveira tá finalizando. Próximo jogo aqui, Goiás e São Paulo. O cara que a gente destaca do Goiás. Tadeus. Foi elogiado pelo Cássio, né? Foi elogiado pelo Cássio, jogador que fez um estadual muito interessante pela Ferroviária no Campeonato Paulista. Falou que ele era o melhor goleiro com os pés. Com os pés, a gente vai chegar nesses números com os pés. Defendeu o pênalti do Luciano, aquele pênalti do apagão, né? Caiu a luz do Maracanã bem na hora do pênalti. Ele entrou naquela... Ele é bom de pênalti. Bom, defende bastante pênalti. Sim. Fez 22 defesas difíceis no estadual, foi o 5º entre os goleiros do Paulistão. E foi o 2º goleiro que mais usou os pés, só perdeu do Vanderlei, que o Sampaoli também utiliza muito esse estilo de jogo com o goleiro. Ele foi basicamente obrigado a ter que usar o pé, né? Até por isso o Cássio falou que ele era um dos melhores
nessa característica do Brasil, um dos melhores goleiros com os pés. Mas na primeira rodada do Brasileirão ele usou pouquíssimo, foi o último entre todos os goleiros, só trocou 4 passes, se eu não me engano. Goiás teve pouquíssima posse também, né? Pouquíssima posse, o Fluminense ficou pressionando o jogo inteiro, mas quem levou a melhor foi o Goiás, que vai tentar levar a melhor de novo contra o São Paulo. Um cara que vai tentar impedir que isso aconteça é o Hudson, que tá numa bela temporada, fez golaço na primeira rodada, tá valorizado. Tapa seco no canto ali, no goleiro. Cara que mais desarma do São Paulo no ano, 40 desarmes certos. Tá ainda com 2 gols em 16 jogos, que não costuma ser uma marca forte dele. Ele tá com a melhor média de gols dele por jogo em todas as temporadas que ele disputou pelo São Paulo. E um cara que rebate bastante também, 53 rebatidas no ano, o 4º entre os volantes da nossa coleta. Não tá de lateral direito no Cartola, pra tristeza de muita gente, né? Mas ainda assim é um cara que rebate bastante. Mais um jogador do São Paulo é o Antony, mais um repeteco, a gente indicou ele na primeira rodada, foi bem, fez 6,9 pontos, acho, né? Sim, era meu capitão. Cara que, como a gente já destacou, vai bem nos 2 momentos também, assim como o Marrone, ofensivo e defensivo. Desarma muito, o terceiro cara com mais desarmes do São Paulo na temporada. Se você considerar que ele não jogou em todos os jogos e que ele é um atacante, você vai ver o peso que isso representa. Sim. Ele desarmou mais do que o Luan, por exemplo, que é o primeiro volante da base também, outro jogador que é muito bom, muito forte. Desarmou mais do que o Luan. 13 dribles certos no ano, o cara que mais driblou também pelo São Paulo. E tem 2 gols e uma assistência, não tá com essa marca tão forte ainda. Mas em atuações ele tem ido bem, né? Tem ido muito bem, jogador muito importante. Fez gol na final do Paulista. Jogador mais acionado do São Paulo. Com certeza. Com tão pouca idade já é um cara que tem uma importância gigantesca. Uma responsabilidade enorme. Mais um jogo aqui, Santos e Fluminense. A gente começa destacando o Jean Mota, que foi o melhor jogador do Paulista pelo índice Footstats. 15 participações diretas em gols no ano, 9 gols e 6 assistências. Primeiro meia, 33 finalizações certas, o 4º entre todos os jogadores que atuaram no Brasil. 47 assistências para finalização, o primeiro do Santos. É aquela história que a gente fala que ele é o arco e a flecha do Santos. Ele faz os 2 serviços, né? Faz os 2 serviços muito bem. Mais um jogador que faz o seu serviço muito bem é o Felipe Aguilar, que tem 128 pontos no índice Footstats. Só tá atrás do Léo que a gente indicou, né? Só atrás do Léo. Se tivesse uma seleção de temporada, a dupla seria Léo e Felipe Aguilar. Jogador que passou 12 dos seus jogos na temporada sem ser vazado, desarmou certo 26 vezes, participa muito daquele primeiro momento com bola já do Santos do São Paulo, né? E da construção do jogo. Terço. E mais um jogador do Santos que a gente destaca, a gente não tá colocando nenhum do Fluminense nessa rodada porque todos estão desvalorizados. Tem essa questão, é importante ressaltar. Vai ser difícil alguém valorizar aí. Rodrigo com Y, 4 gols e 2 assistências no ano pelo Santos, é o 4º do Peixe. Já tá vendido pro Real Madrid, vamos ver até quando ele vai ficar. Até quando o Santos consegue segurar. 21 dribles certos na temporada, a mesma marca do Cleison, que a gente já tinha visto que era o 4º do Brasil no ano. E aqui a minutagem dele, porque ele tem 6 participações diretas, mas em só 970 minutos. 15 jogos, 8 como titular. É um jogador que não tem sido tantas vezes titular nesse esquema do São Paulo. Começou o ano também na seleção sub-20, lá no Sul-Americano, né? Sim. Acabou perdendo um pouco, é realmente complicado pro jogador retomar essa posição, porque acaba perdendo a pré-temporada. Um jogador que deve ter cada vez mais espaço aí no Peixe, jogador muito bom, muito incisivo. Não jogou na primeira rodada também. Vamos lá pro último jogo da rodada agora, Botafogo e Bahia. Começando pelo Gustavo Ponto, né, Isa? Porque não é mais o Bochecha, né? Não é mais Bochecha, ele não quer mais ser chamado de Bochecha. Na transmissão, ele falou, né, que não queria ser mais chamado assim. E a galera fica insistindo, né, na transmissão sempre fica, o Gustavo, o ex-Bochecha. A gente até cometeu o mesmo erro aqui, mas a partir de hoje nunca mais será Gustavo Bochecha, Gustavo e nada mais. Gustavo Ponto. Que foi nada mais, nada menos do que o cara que mais desarmou na primeira rodada do Brasileirão. Isso sendo que o São Paulo ficou pouco com a posse de bola, né? Botafogo nesse estilo novo do Barroca, de manutenção de posse, esteve com a bola a maior parte do tempo. Quando o São Paulo estava com a bola, o Gustavo estava lá mordendo, estava lá marcando, desarmou muito, roubou muita bola. Já retomava logo a posse para o Botafogo. Sim, já tinha uma marca boa de desarmes no Brasileirão de 2018, 1.4 por jogo. Acertou 82 passes na primeira rodada, foi o terceiro entre os volantes. Vai ser muito importante nesse novo esquema do Botafogo, né? Muito importante, Gustavo Ponto.
Seguindo aqui, se o Gustavo é muito importante no momento defensivo, o Eric é praticamente o único responsável pelo momento ofensivo do Botafogo na temporada. É o salvador do Botafogo nesse ano, praticamente. O único jogador que tá saindo um pouco da média, né? Sim, 7 gols e 2 assistências no ano, primeiro em participação direta do Botafogo. Faz um gol a cada 3,3 finalizações, marca de muita eficiência também. E não é centroavante, né? Não é centroavante, joga pelas beiradas do campo. E ainda o cara do Botafogo que mais cria com assistências para finalização. Ou seja, é o cara que finaliza, que faz gol, que dá assistência para gol e que dá assistência para finalização. Faz tudo, né? Se o Botafogo fizer gol, ele deve estar presente. Quem vai tentar impedir é o Moisés. Famosa lei do ex, hein? Lei do ex que já teve, quase teve, né, na primeira rodada dele pouco, fazendo gol no Corinthians. O Cássio salvou a bola, ainda bateu no travessão, foi muito bem na primeira rodada, tá indo muito bem na temporada. É o lateral com mais participações diretas em gols, 2 gols e 7 assistências. E já foi vaiado pra caramba pela torcida do Bahia nesse ano, sabia? Mas tá mostrando uma superação bem grande, jogador muito forte, muito físico. Pra vocês terem ideia, ele tá com o mesmo número de participação direta do que o Eric, que é um atacante. Na verdade, né? Só tá invertido. 2 gols e 7 assistências, 4 desarmes certos na primeira rodada do Brasileirão, o primeiro entre os laterais também em finalizações. E ele tá presente nela, na nossa seleção que a gente recomenda para vocês pediram, a gente trouxe. A partir de agora, ao final da análise, sempre vai ter esse time aqui, que é o que a gente vai colocar em campo. Espera pontuar bem com ele, né, Isa? O goleiro, né, o Tadeus, como a gente tinha brincado e falado inicialmente, o Fagner, Léo, Felipe Aguilar e Moisés. Não tem essa distinção de lateral direito ou esquerdo, pode ser qualquer um dos dois. Também a mesma coisa no meio, não precisa ser 3 volantes, 3 meias, enfim, Cuejara, Giamota, Rodriguinho e no ataque, Marrone, Cleison e Fred, que é o nosso capita, né? Estamos contando com o gol do Fred, né? A gente viu que ele faz um gol a cada 2,3 finalizações. E esse cara aqui também. Quem sabe ele não finaliza umas 5 vezes no jogo assim, nada, né? Faz 2 gols, aí já garante 32 pontos pra gente. Mas todo mundo vai ter o Fred, aí é meio bom, é bom e mais ou menos. Será que todo mundo coloca como capitão? Não sei, vamos ver. Aí já é outra coisa. E aí o comandante Mano Menezes do Cruzeiro, que pra gente é o principal favorito nessa rodada, provavelmente o técnico que mais pontue. É isso. Essa é a nossa escalação, essa é a nossa análise de hoje, a gente volta para a próxima rodada. Comentem aí, deem sugestões, várias sugestões que vocês deram, a gente já começou a usar nesse vídeo daqui. A gente tá sempre observando o que vocês estão falando aí, pessoal. Podem falar o quanto vocês quiserem que a gente tá vendo, pra bom ou pra mal, né? Exatamente. E é isso, se inscrevam no canal, ativem as notificações, manda pra todo mundo aí, baixa o aplicativo Footstats Premium, que vai te dar uma base bem legal também, gratuito na sua loja de aplicativos. Pra vocês terem ainda mais opções na sua cabeça, pra você pensar como escalar o time, ou se você quiser apostar esportivamente, tem muitas opções legais. É isso, galera. Um abraço e até a próxima. Valeu!